Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Técio Aprile e falo de Vitória da Conquista, Bahia. Nesse vídeo eu vou fazer umas atualizações para vocês de alguns cultivos aqui do terreno da família. Algumas orquídeas, suculentas e outras plantas. Porque vocês, talvez que estão acompanhando o canal, têm visto algumas coisas que eu tenho feito aqui e devem estar se perguntando, e aquilo que ele fez lá, será que deu certo, não deu? Então o objetivo é estar mostrando isso aí. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que o normal, né? Mas para aqueles que talvez tenham interesse em saber, é que eu vou estar fazendo principalmente aí, gravando esse vídeo. E nesse momento exato aqui, inclusive, ó, a gente está tendo aqui, deixa eu virar a câmera, ó, tá caindo até uma chuvinha aqui. Tá bem nublado, fazendo um pouquinho de frio, né? Aqui em Vitória da Conquista o clima é um pouquinho mais ameno do que o normal da Bahia, por ser uma região mais serrana. Então, nesse momento tá caindo assim uma garoazinha e tá fazendo até um pouquinho de frio mesmo. Mas, olha aí, ventando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, porque tem dias já que eu gravei vídeo aqui no canal, então hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, esse cultivo aqui eu fiz até um replante dessa planta, é um Ripsalis, né? Vocês notam que ele está num vaso aqui maiorzinho. Eu tinha apoiado até num cabo de vassoura e trouxe aqui para o terreno e deixei no tempo. Assim, o resultado não ficou muito bom, até porque esse tipo de planta, o bom mesmo é você fazer uma poda ocasional, né? Ou então mudar ele para um vaso bem maior e deixar no tempo. Eu não fiz isso. Eu mudei para um vaso um pouco maior, trouxe realmente aqui para o terreno, ficou no tempo, mas por algum motivo assim o cultivo não ficou lá tão bom como eu queria. Mas ele tá assim, ó, vocês veem que tá bem rustificado assim, né? Porque estou deixando ele no sol. Então tem até algumas folhinhas que ficaram assim roxas, né? Mas no geral ele está precisando de uma arrumação aqui, né? Bom, aqui é o nosso pé de pimenta biquinho. Já faz alguns dias que eu não venho aqui fazer colheita, não tive tempo mesmo. O pé tá cheio, né? E dando mais flor. Essa pimenta biquinho é incrível assim a capacidade de produção dela. Me surpreendeu bastante. Aqui a gente tem aí algumas suculentas plantadas diretamente no chão, são as Fantomes. Acho interessante essa aqui, que parece que está meio que cristatando, né? Não sei, vamos ver o que vai dar. Mas elas se adaptaram aí bem no chão, ó. Ficaram bonitas, eu acho. Estão bem bonitas mesmo. Bom, aqui também tem algumas dracenas, né? Ou sansevérias, mudou de nome. É a mini espada de São Jorge. Tá meio feinha aqui porque eu realmente não cuido delas. Algumas eu deixei no chão. Mas eu vou fazer um replante delas daqui uns dias. Talvez eu dê até para filmar. É que eu gosto dessa planta, inclusive essa planta é muito boa para você manter em ambiente interno. Porque ela realmente é uma planta que comprovadamente ela purifica o ar, né? Então eu gosto dessa planta por esse motivo e acho ela bonita também. De uma muda só que eu tinha originalmente, virou assim, eu replantei, fui replantando, porque ela dá sempre essas brotações laterais, como vocês veem aí, né? Os filhos, e enche o vaso, né? Então com isso é a oportunidade que a gente tem de estar fazendo novos replantes. Bom, aqui na nossa pia, o que é que eu tenho aqui? Eu plantei alguns cactos, né? Diretamente. Aqui vocês veem um cacto, se eu não me engano, esse aqui é o elongata. Aqui tem uma cabeça de frade. Ali é o amendoim. Esse aqui foi um que eu não estou lembrando o nome. É uma espécie de um opuntia. Eu peguei na rua mesmo uma muda, que foi esse galho aqui,
essa haste. Só coloquei aqui na pia e ele já apareceu aí um monte de folhas, né? Além disso, nessa pia a gente só colocou mesmo aí uma pontinha desse colar de melancia, que é tipo um colar de pérolas, né? Mas só que a folha desse aqui a folhinha não é uma bolinha perfeita não, é uma bolinha meio ovalada. Então chama ele de colar de melancia ou colar de azeitona. E ele está progredindo aí. Ele é uma planta muito fácil de reproduzir, né? Além do que, esse calanque aqui, ó, tomentosa, que é o famoso orelhinha de gato. E o interessante é que vocês estão vendo aqui, ó, essa plantinha que nasceu. Isso aqui são brotações de semente. Caiu muita semente aqui, ó, dessa árvore que tem aqui no terreno do vizinho. Essa árvore aí é aquela manacá da serra, né? Se eu não me engano o nome dela. Se não for esse, eu vou botar na tela aí. Aí caíram as sementes e brotaram. A ideia talvez é até de plantar depois, né? Bom, mais algumas plantinhas aí que eu tenho nos vasinhos pote 6. Fantome, jade, orelha de Mickey, bastante. Aqui foi uma planta que eu adquiri no site e também plantei aí. É um aloe black jam. E mais dessas brotações da árvore, né? Esse sedum aqui é o sedum lineare. Olha como progrediu. Tava quase morrendo essa planta. Ela gosta de água, pelo que eu vi, né? E não gosta de sol, muito sol não. Ela gosta de uma meia sombra. Ou um sol algumas poucas horas. Para ela ficar desse jeito aqui, lindona. Muito bonita essa planta. Inclusive eu tenho pego aqui até algumas hastezinhas e plantado em uns vasinhos lá na minha casa, junto com as suculentas normais, né? Dos vasinhos mesmo. E ela reproduz muito rápido. Aqui a planta picles, deu uma florzinha, já acabou a flor, já murchou, já secou. Aqui também ela dá certo essa planta. Quando eu passo ela para um vaso, além dela sentir a mudança, ela não vai para frente não. Já fiz isso 2 vezes, tentando tirar daqui, a planta quase morre. Bom, aqui eu sei do bronze. Aqui vocês veem algumas mudas da Leia rubra. Essa Leia rubra ela nasceu de semente. Eu tenho algumas lá na minha casa, né? Fiz vídeo inclusive mostrando a retirada dessas mudas que iam caindo no gramado. E conforme caía a semente elas brotavam. E o resultado foi que nasceram várias mudas, várias dessas plantinhas. Estou deixando aqui para ver o que é que eu vou fazer com elas. Talvez eu venha plantar aqui mesmo mais tarde. Aqui já é outro tipo de uma arvoreta que dá uma florzinha branca muito cheirosa. E depois o fruto fica vermelho, fica um frutinho duro, vermelho. Também tinha nascido lá, eu não me lembrava que eu tinha pego umas flores e veio algumas sementes junto. Aí só joguei lá no terreno, aliás no jardim de minha casa, joguei no chão, depois que a florzinha murchou, nasceram essas várias brotações aí. Bem, aqui é uma salsa que eu plantei nessa floreira. De vez em quando eu venho aqui, tiro os galinhos, levo para casa. Essa planta aqui eu não sei o nome dela, eu sei que ela dá uma flor rosa. Ela cresce, fica bem grande assim, bem comprida, tem uma florzinha rosa. Vou deixar ela dar flor de novo para me mostrar depois no vídeo, porque eu não lembro o nome, não sei o nome. Isso aqui é alho poró também, eu plantei aqui. Aqui é uma palmeira, né? Não lembro também agora. É aquele negócio, na hora que eu estou filmando, gravando, eu não lembro o nome de nada. Depois que eu pesquisar, eu coloco aí. Eu ganhei também de uma pessoa amiga que deu essa muda pra gente. Aqui são nossos Graptopétalum McDougall. Uma colônia bem cheia deles aqui. Esse vaso horroroso, mas por enquanto está servindo para ele e eu pretendo mudar esse vaso depois. Até porque essa terra que ele está aqui, veja que ele está bem bonito, né?
mas não é uma terra muito drenante, então um substrato muito drenante. Então às vezes eu sinto que a plantinha ela sente isso, né? Apesar que essa McDougall, ela é uma planta bem rústica, né? Essa aqui é a carnicola, também um vaso de cimento. É uma pequena colônia, juntamente com esse Sedum treleacei. E é essa aqui que nasce toda hora, né? Mãe de mil, chamado. Essa é a Tradescante navicularis. Tá bem feinha aqui nesse vaso de barro. Pretendo estar replantando também futuramente. Aqui nós temos uma flor de cera, ganhei também uma mudinha dela. Aqui temos a paraguaiense, fantome. Esse é uma espécie, um tipo diferente de coleus, que eu vi, peguei um galinho, né? Tava na rua andando, aí tinha essa planta, eu fui lá do lado de fora de uma residência, tava bem grande, eu fui lá, peguei um galinho pequeno, que foi bem esse aqui. Aí plantei somente no copinho aí, ela já tá assim. Esse aqui é o colar de rubi, quase morreu, sobreviveu, não gosta de muito sol, gosta de água. Então, aprendendo a cuidar das plantas e do que cada uma delas gosta, a gente então descobre, né, o segredo delas. Essa aqui é aquela planta aranha, ganhei também de presente de uma amiga, uma pequena muda. Opa, começou a chover forte. Vou dar uma pausa aqui. Temos aqui vários fantome que foi dando muda, nascendo, brotação de folha, de caule. Fui plantando aí nos vasinhos, né? E tá aí uma quantidadezinha. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, o que eu fiz com algumas que eu tinha aqui mais quantidade. Eu fiz um procedimento, vou mostrar depois para vocês. Continuando, tem mais delas aqui. Carnicola, mais fantome no pote 6. Isso aqui tudo brotação de folha. Eu retirei, como vocês podem estar vendo aqui, ó, retirei desses lajedos a maioria das suculentas, principalmente aquelas suculentas assim que eu tenho mais atenção no cultivo, né? E vou mostrar depois para vocês o que eu fiz. Aqui temos várias mudas em pote 6, mudas essas, a maioria todas aqui, se não todas, brotação de folhas. Vocês veem aí, ó, acho que é o Gollum, que é a orelha de Shrek. Tem muito treleacei, brotação de folha, bronze, paraguaiense. Então tem várias dessas plantas, né? O rabo de burro aí, ó, morganiano. Todas aqui brotações de folhas. Ainda continuando com suculenta, eu tinha feito esse pneu aqui, eu fiz esse pneu para colocar principalmente como berçário. Então vocês veem aí diversas folhas, várias delas brotando, são variadas as espécies, algumas não estão, já estão apodrecendo, porque aqui elas estão no tempo, né? Então elas pegam água, pega tudo aí. Nem todas vão para frente por causa justamente disso. E outras progridem. A gente vê aí mais uma vez a paraguaiense. Tem também aqui o Adolphe, né? Sedum Adolphe. Aquele que fica com a folha bem vermelhinha quando pega bastante sol. Aí misturado neles aí tem de tudo. Tem o fantome. Acho que esse aqui inclusive é até um Sedum mirinai, se eu não me engano. Esse daqui. E morganiano, colar de melancia. E aqui, ó, pessoal, é aquele replante que eu fiz, né? Do cacto que eu praticamente perdi. Coloquei o que restou. Tem esse. Aquele Opuntia tuna monstruosa. E tô vendo aí se eles vão sobreviver, né? Esperar que ele sobreviva. Tem 2 pedaços aqui dos maiores que ficaram. Vamos ver o que é que vai dar. Bom,
Vou mostrar aqui para vocês agora as orquídeas, né? As orquídeas eu mostrei recentemente aí, algum tempo aí, uns cakes que eu tirei de uma planta, olha. Foram 4 cakes. Veja aí que tá com haste floral. 2, também com haste floral. 3, com haste floral também. A quarta, eu levei lá para casa porque a haste floral brotou. Então depois eu vou estar mostrando para vocês, né? Impressionante essa planta, ela aí no tempo, olha, sem maiores cuidados, você vê que a folha até acho que pegou um pouquinho de sol mais do que devia. Essa aqui inclusive também deve ter sido atacada por formiga ou por caramujo. Mas incrível aí a resistência dela. Quero mostrar também aqui essas outras que estão amarradas na árvore, né? Não deu flor ainda, acho que o período de dar floração é mais para primavera. Essa aqui era para ser agora no início do outono, não deu, mês de março, né? Essa aqui é aquela, tem dela aqui também, é a Miltônia. É a Miltônia, inclusive a que eu tinha lá em casa trouxe para cá. Tenho que refazer essa haste de coco que eu amarrei as Miltônias, olha, até uma tá meio partindo aqui, eu preciso amarrar novamente. Não deram flor esse ano. Aliás, me parece que uma só deu flor. Deu uma flor só. Aqui é o véu de noiva, né? Rodriguésia. E outras orquídeas que eu tenho aqui. Essa é uma orquídea terrestre, dá uma flor, tem na casa de minha mãe, vou mostrar as flores aí. Essa foi aquela que eu trouxe lá da praia, né? Plantei uma aqui e outras nos cactos, amarradas na árvore. Aqui tem uma, junto com os cactos cianinha. Essa aqui tá sobrevivendo. Essa aqui morreu. Tem uma outra árvore aqui que eu também amarrei. Algumas morreram, ó, você vem aqui, mas outras sobrevivem. Outras sobrevivem. Então, aquela coisa, tem procedimento que dá certo e procedimento que nem tanto, né? Aproveitando que eu mostrei aí, é o cacto cianinha amarrado na árvore, com sombrite e esfagno. Aí eu joguei também aqui essa plantinha aqui, tostão. Ela pegou. Aqui tem mais cianinha, só que esse cianinha aqui é aquele negócio. Quando eu plantei, não tinha conhecimento, plantei em terra comum. E cianinha é um cacto, né? Então ele tem que ser um substrato drenante. Além do que aqui, além de ele ter apodrecido, ele não está num ambiente ideal para um cacto dessa espécie. Pretendo fazer um desplante, mudar de vaso, trocar totalmente o substrato, mas isso mais pra frente. Dama da noite, plantada diretamente aí na palhinha, né, da árvore, nas folhas secas. Aqui só foi encostado, viu pessoal? Não cavei nem nada, só encostei, ele pegou. É impressionante assim essa planta, a resistência dela, e dá muita flor. Temos aqui mais orquídeas plantadas, garrafa PET e vaso, né? Esse pote aqui, transparente. Acho que é o mesmo que veio da floricultura, com haste. Então vai dar mais flor ainda, né? Aqui temos a flor de maio, branca. E vai dar mais flor também, muito bonita. Aquela mesma tradescante que eu tenho plantado num vaso de barro ali quebrado, aqui está também sobrevivendo. Vejam também aqui esse suculento, né? Esse boldinho, muito bonitinho aqui. Só sobrevivendo, crescendo. Ficou numa coloração de verde, passou essa coloração, esse tom avermelhado, justamente porque aqui ele pega mais sol do que o normal, né? Ou às vezes pega a quantidade de sol ideal para ele. Então ele fica assim, ó, nesse tom. Ainda não deu flor,
Mas eu gosto muito dessa planta, né? Vocês veem aí, ó. Até esses brotinhos mais novinhos saindo com um aspecto assim diferente. Temos aqui os nossos cactos bola Echinopsis tubiflora. Eu plantei nesse pneu aqui, mostrei para vocês, mas é o seguinte, pessoal. Eu tive perdas aqui, ó. Inclusive perdi o maior que tinha. Vocês estão vendo aqui? Ele apodreceu. Perdi completamente essa planta. Então, o problema é o seguinte. Vou tirar daqui. O substrato eu coloquei terra comum, achando assim que aqui no pneu ele ia estar debaixo do sol, né? Sol pleno. Mas acontece que assim como ele pega o sol pleno, ele pega a chuva plena também. E foi isso que estragou aquelas plantas ali mais velhas. Então outras plantas estão aqui sobrevivendo, mas o ideal mesmo é que elas fiquem num substrato mais seco, mais drenante. Mesmo que plantado sobre o tempo, né, recebendo chuva, mas o ideal é isso. Então isso aqui é outra coisa que vou ter que mudar. Temos aqui o nosso Brasília opuntia, o palminha. Essa planta, quando adulta, ela fica enorme, dá frutos, dá flores, frutos. Eu já mostrei isso no canal, não esse meu, de outra pessoa, né, da rua, eu vi. Ela tá bonitinha aqui, já cresceu bastante, até pro lado, ó. Era só uma planta pequena, mas já tá aí dando brotações novas. Bom, aqui nós temos nossas begônias que eu tinha lá na minha casa, né? Eu fiz a poda de algumas, trouxe, plantei a haste diretamente aqui no solo. Temos aqui duas e mais algumas para esse lado de cá. Vejam aí, todas elas pegaram, tão bonitas. Essa também aqui, né? Tirei lá de minha casa, estava grande justamente porque essa é aquele tipo de folha de mamona. Não é que ela é mamona, é uma begônia chamada begônia folha de mamona. Então ela cresce, ela dá muita folha, ela vai caindo, precisa de espaço. Eu trouxe aqui para o terreno, plantei também nesse local, tá pegada. Aqui é interessante que eu plantei essa daqui por folha. Plantei a folha, ela brotou, tá ainda até no potinho. Depois eu planto na terra. Então todas estão pegadas. Quem conhece aí a glauca, né? É glauca, se eu não me engano. Depois eu vou colocar o nome. Essa suculenta, ela gosta, por incrível que pareça, de terra comum. Então nesse pneu aqui eu tinha outras plantas, mas elas estavam fazendo muita sombra para a glauca. E eu quero que essa planta aqui ela progrida, porque eu já tive essa planta, já deixei morrer várias delas. E dessa vez agora eu quero que ela vingue, né? Então eu vou deixar ela nesse pneu aqui por tempo indeterminado, até ver o que mais eu posso plantar aqui junto com ela, ou melhorando esse substrato aí. Vamos ver o que vai acontecer. Nossos amarantos, mais mudas de amarantos de semente que caíram. Essa aqui está mais velha, já tem que colher inclusive essas sementes aqui. As formigas gostam dessa planta, ou formiga ou então acho que é lagarta. Elas comem, olha, as folhas, né? Mas as folhas mais novas e outras aí pequenas pode ser usada na alimentação também, né? Como punk, planta alimentícia não convencional. Nosso manjericãozinho da folha pequena também está castigado, comido por algum besourinho aí, alguma coisa. Esse tomatinho aqui é um que eu plantei, não deu certo, mas esse aí está sobrevivendo, mas não sei se eu vou deixar ele aqui não. E aqui, pessoal, foi um procedimento que eu fiz, ó. Tem o tampo do pneu, a parte de cima, aí eu usei ao redor de uma dessas árvores menores e trouxe para cá as suculentas, as fantomes. Olha aí.
Plantei as Phantomes diretamente no chão. Vamos ver o que é que acontece, né? Acredito que vai dar certo, porque Phantome é uma planta que muito rústica. Fiz isso com essa e com essa outra aqui. Essa planta eu não estou bem lembrado do nome, mas ela estava aqui e eu coloquei também a borda de cima do pneu, né? Enchi ali de terra comum e coloquei bastante Phantome. Aí tô vendo agora que tem até uns buracos que dá para colocar mais planta. Depois eu vou fazer isso. Esse procedimento aqui foi o seguinte: eu tinha ali no outro pneu esse capim santo, né? Aqui na região a gente conhece como capim da Lapa. Outros lugares é capim limão, capim cidreira, assim vai. É capim santo, né? Então, quando eu fiz o replante, trouxe de lá verdinho e aí passou um dia, no outro dia, 2 dias, ficou tudo assim, ó. Secou tudo. Aí eu desesperei, falei, eu perdi a minha planta. Mas o que que acontece? Não perdi não. Olha aí o que que acontece, né? Na raiz ela tá viva e ela vai aos poucos sobrevivendo, né? Dando novas, olha lá, dando novas brotações, ó. Tá verde, né? Então, folhas novas estão vindo aí. O mesmo aconteceu aqui, em vaso, porque eu plantei no pneu e em vaso. Esse do pneu aqui é porque eu quero deixar aqui justamente nessa parte onde pega mais sol. Esse outro que está no vaso eu vou levar para casa, para sempre ter lá um capim. Esse capim eu gosto muito do chá e do cheiro, né? Então quando ele tiver pegado mesmo bonito, aí eu vou levar para minha casa. Então é um aprendizado aí que a gente tem, né? Na realidade, assim, o ideal quando você for fazer plantio desse tipo de planta é que você tire todas as folhas, deixa só o rizoma, plante o rizoma e aí com pouco tempo ele vai brotar. Foi isso que eu fiz, inclusive, quando eu ganhei o rizoma dessa planta. Eu plantei sem folha, sem nada. Aí quando eu fui fazer o desplante, não levei isso em consideração, achando que só ia mudar de um canto para o outro, ia sobreviver. Não deu, né? Mas ele não morreu não, vocês estão vendo que vai dar continuidade aí, né? Isso aqui é o seguinte, uma melissa. Plantei aqui na esperança que desse resultado e até dá, ó. A haste tá viva ainda, não morreu não. Então, talvez fosse o caso de ter tirado mais um pouquinho, as folhas principalmente, né? Vou até colocar essa aqui. Pois é, nesse lado de cá, eu já tive a oportunidade de mostrar algumas vezes aqui no canal. Eu fiz esse replante aqui, olha, desse hortelã grosso variegata. Ele pegou e variegatou mais ainda. Só que no inverso, né? Ficou a borda verde e por dentro branco. Ele é assim, ó, ele é branco na borda e verde mais clarinho no centro. Esse aqui ficou o contrário. Achei muito linda essa planta. É o mesmo hortelã grosso, né, que a gente está acostumado a utilizar na culinária, para temperar salada ou para... Não sei se faz chá com isso aqui, eu nunca tomei. Mas eu acho essa planta muito bonita. A primeira vez que eu recebi foi nem uma muda, foi um galinho. Plantei diretamente no solo, ele brotou e proliferou, tá aí a quantidade imensa. Eu tenho essa parte aqui e essa que eu fiz o replante recente aqui, ó. Também tá pegado, vai ficar muito bonito. E os coléus, né, pessoal? Os coléus que eu tinha em casa nos vasos, ó, trouxe pro terreno. Tá um espetáculo, uma lindeza só. Muito bonito mesmo. Esses coléus, eu admiro muito essa planta, né? Tanto pela sua rusticidade quanto pela sua beleza. Eu tenho esse grupo de coléus aqui com pelo menos 3 variedades nesse local que é debaixo da parreira. Pega sol filtrado, né? E tem esse que está no sol pleno aqui. Apesar que ele pega sol na realidade só na parte da tarde, de meio-dia para tarde, por causa da posição em que ele se encontra. Já que eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse é o mesmo daquele outro lá.
cinco variedades de coléus nessa parte aqui, já dando haste floral. Quando der haste floral, a gente tira a semente e planta, né? E também os galhos, a gente pode fazer a multiplicação por galhos bastante também. Agora a nossa floreira, olha aí a floreira que eu fiz aqui, a instalação dessa floreira há poucos dias. Era uma lixeira, né? Transformei em floreira. Aí tem essa planta aqui, que ficou muito bonita, ó, pegando mais sol, né? Depois eu boto o nome dela aí pra vocês. Essa outra com a florzinha rosa mais clara e essa aqui da florzinha rosa mais escura. Essas outras flores aqui, né? Calancho. Trouxe pra cá uns vasinhos de suculentas, inclusive dessa opunte aqui, aquela lá que quase morre. Bora ver se ela progride aqui. Trouxe pra cá por quê? Porque aqui pega sol pleno. Aí vamos ver se aqui elas vão progredir mais. Temos aqui nosso Ora Pronobis amarelo. Plantei diretamente no solo, na esperança de que ele se agarre aqui nesse tronco, né? Vamos ver se vai dar certo. Ah, e aqui ó, morganiano, né? Dos dois tipos. Esse mais da pontinha mais pontudinho e o outro da ponta arredondada. Acho que é morganiano, é esse. E o outro aqui é o burrito. Coloquei nesse vaso de barro, plantado aí mais para cima, para ele pegar mais sol. Vamos ver o que é que dá. Nossa parreira, vários cachinhos de uva. Agora só que o problema aqui é que os cachinhos de uva e as nossas uvas são azedas que dói, viu? É preciso fazer, né, uma adubação para ver se melhora assim a qualidade dessas frutas. Vou estar pesquisando a respeito disso para ver. Plantei aqui algumas suculentas num vaso de parede, né? Só que eu pendurei aqui nessa estronca aí. O que é que tem aqui? Paraguaiense, Treleaceae e Francesco Baldi. E vamos agora para nossas suculentas, ó. Trouxe para cá, não vou identificar agora, porque o tempo já está bem adiantado, né? Eu trouxe para cá porque aqui é uma área, vocês estão vendo aí que o chão tá molhado, uma parte choveu nesse instante, né? Mas não molha lá, ó, perto da parede, né? Por quê? Tem aqui um pequeno telhadinho, não sei se isso é o fator, acho que sim. Então ele está mais protegido da chuva. As plantas vão estar mais protegidas dessa chuva mais constante, que agora está caindo bastante, né? Praticamente todo dia chove. E aqui pega também o sol de meio-dia para tarde, pega aí umas 4, 5 horas de sol. Tudo que uma suculenta precisa, né? Pouca chuva, regas moderadas, né? Controladas e sol. Então nesse momento eu não vou estar falando muito delas não, só estou mostrando aqui que eu mudei, né? Inclusive rosas do deserto, ó. Fiz esse procedimento aí tem poucos dias, mostrei aí no canal e vocês acompanham. Bom pessoal, então é isso, né? Como eu disse no começo do vídeo, era só para mostrar e compartilhar alguns procedimentos que fiz aqui no terreno nosso, né? Na esperança de vocês verem aí, alguns que têm acompanhado já os procedimentos que a gente faz, às vezes fica se perguntando, né? Será que ele fez e deu certo, foi para frente, não foi? Então o objetivo foi mesmo de estar mostrando, né? Esses procedimentos, alguns que deram certo e outros nem tanto, né? E nós sempre procuramos mostrar a realidade mesmo do que acontece quando a gente planta, né? Então, de outra vez, ó, eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, mais para frente, a continuidade que é realmente as frutíferas que a gente tem aqui no terreno da família, né? Fiz um plantio de plantas novas,
Temos ali também a composteira que eu quero estar atualizando com vocês. E é isso. Desde já agradeço aí que vocês terem me acompanhado nesse vídeo. Peço para vocês mais uma vez o seu joinha, que recomende o nosso vídeo para outras pessoas. Comente aí também se gostou ou se não gostou, deixa marcado. Se não gostou também, é importante, diga por que você não gostou, para a gente procurar corrigir. E é isso, até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.